Olá, internauta ligado na RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro do especial Santo André 500 anos, o projeto da Prefeitura de Santo André que visa pensar, refletir o que a cidade pode fazer para chegar bem melhor lá em 2053, no dia 8 de abril de 2053, exatamente a data em que Santo André completa 5 séculos de história. E, lógico, aqui o RDTV aproveita esse espaço também para participar desse debate, também para entender o que está acontecendo na cidade de Santo André, o que está sendo refletido dentro do projeto Santo André 500 anos. Mas aquela lembrança, antes de entrar de fato aqui na entrevista, tem uma playlist completa no youtube.com/Repórter Diário, onde você pode ver tanto a primeira temporada, se a gente pode dizer assim, ali no início do ano, falando sobre o projeto, falando sobre cada área, cada setor que seria debatido, e agora nós estamos numa segunda fase. Já foi feita uma escuta do projeto, já foi, das pessoas, já foi feito todo um trabalho ali de entender como a cidade está pensando no seu futuro, e agora isso vai ser compilado dentro de cada área, e hoje nós vamos falar sobre o setor social, né? Tentar entender como é que a prefeitura pode entender e melhorar esse setor social ao longo desses próximos 30 anos, o que pode avançar, quais são os grandes desafios. Esse será o tema deste programa, dessa edição do RDTV Especial. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, vou colocar os nossos convidados aqui na tela, começando pelas damas, a Ana Cláudia de Fabres, que é a presidente do Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André. Ana, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do trabalho do Núcleo de Inovação para vocês. E também ele que está virando basicamente o co-apresentador aqui nessa segunda temporada nossa, falando do projeto Santo André 500 anos, o Acácio Miranda, que é o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento. Acácio, boa tarde, bem-vindo novamente. Olá, Ana. Olá, Carlos. É um grande prazer estar com vocês e com todos que nos acompanham. Ana, vamos falar um pouco então desse desafio, né? Como é que você olha esse desafio social de Santo André, pensando no longo prazo? Porque geralmente quando a gente fala de situação social, a gente sempre fala no curto prazo, né? O que precisa para hoje, o que as pessoas estão precisando de agora, mas e no longo prazo? Explica um pouco para a gente como é que a sua área, como é que o núcleo de inovação social se encaixa dentro do Santo André 500 anos. Carlos, o Núcleo de Inovação, ele nasceu para fazer um papel um pouco diferente do que era o fundo social tradicional nas cidades, né? Ele nasceu justamente para a gente conseguir trazer de forma inovadora algumas soluções, porque bem como você disse, né? Antigamente o fundo social ele atendia muito na questão emergencial. Nós continuamos fazendo isso, né? Porque não tem como as demais secretarias, as demais áreas da prefeitura, elas dependem de um trabalho complementar que o Núcleo de Inovação Social hoje faz. Mas a gente precisava pensar a longo prazo. E aí a gente entra com programas em diversas áreas, que seja dentro da área de saúde, dentro da área de capacitação profissional, até mesmo a questão das arrecadações na cidade. Quando a gente fala de arrecadação na cidade hoje em dia, a gente não fala mais só de uma campanha, a gente tem as lojas solidárias que são arrecadações que podem ser feitas para sempre, já é lei no nosso município, né? Uma coisa que é muito importante é que todos os programas que foram feitos desde 2017 até hoje, eles viraram lei, né? Foi uma das coisas que a nossa primeira-dama, a atual deputada estadual, Ana Carolina, teve como missão e fez, né? Então, hoje, todos esses programas, ninguém pode tirar do andreense, né? É perene. Eu acho que dentro desse plano que a gente tem dos 500 anos, isso é de suma importância. A gente tem também na questão da saúde programas como Saúde no Prato, a gente tem dentro do CRPD o Cuidando de Quem Cuida, são vários programas que foram desenvolvidos pensando em algo que pode ajudar o andreense para sempre, não somente agora numa situação de emergência. Muito bem. E, Acácio, lógico que é uma lista muito grande e, como bem disse a Ana, num conceito completamente diferente, né? Todas as cidades têm o seu Fundo Social de Solidariedade, que geralmente age ou quando existe um problema mais grave ou em determinadas épocas do ano, com determinadas campanhas. No caso de Santo André, é algo mais amplo. Como é que tudo isso vem se encaixando dentro do Santo André 500 anos? Que, como eu disse, né, o desafio social geralmente é mais curto prazo do que longo prazo. Como é que esse desafio social entra dentro do Santo André 500 anos?
Carlos, quando a gente olha para os objetivos do Santo André 500 anos e nós inserimos o NIS, o Núcleo de Inovação Social, no Santo André 500 anos e nesses objetivos, fica muito claro que o NIS é o exemplo mais representativo do que nós esperamos no Santo André 500 anos. Por quê? Porque o NIS leva em consideração as demandas urgentes que nós temos, e nós falávamos aqui nos bastidores que no poder público as demandas são ininterruptas, elas vão acontecendo diariamente e nós, gestores públicos, temos a obrigação de resolvê-las. Mas também, no poder público, na gestão pública, é necessário nós olharmos para frente e nós tentarmos solucionar os problemas que virão. E o NIS, ele é muito efetivo nisso, porque quando a gente brinca, as meninas do NIS abraçam os problemas imediatos, mas também criam políticas públicas que levam em consideração a solução dos problemas para daqui 5, 10, 20, 30 anos, o Santo André 500 anos está contemplado nessa situação. Significa que elas estão criando políticas públicas imediatas, mas elas estão criando soluções para o futuro. E todas as ações do NIS que são tomadas hoje, a Ana, eu vou aproveitar uma palavra dela, são perenes, serão aproveitadas pelas próximas gestões e serão benefícios para as próximas gerações. Então, por isso que há total afinidade com o Santo André 500 anos. E, Ana, acho que é importante também trazer, até você de certo modo citou na sua primeira resposta, é que o trabalho do Núcleo de Inovação Social acabou sendo um trabalho intersetorial. De algum modo, tem um envolvimento com tudo que acontece na cidade. Então, vai desde a educação ambiental, quando cita, por exemplo, moeda PET, moeda verde, passa pela saúde, porque muitas vezes você tem que lidar com situações ali do dia a dia para que as pessoas possam ter acesso, a educação, prestar atenção naquele aluno, naquela aluna do dia a dia, o que ele está passando, que isso vai influenciar no dia a dia da aula. Ou seja, você tem um desafio de conversar basicamente com a gestão inteira para conseguir chegar nos objetivos do núcleo. Dá um pouco dos exemplos principais em algumas áreas, de como funciona esse trabalho no dia a dia e como isso se mantém, ou seja, independente de gestão, independente de momento, isso pode ser mantido ao longo desse processo dos próximos 30 anos. Eu vou dar até um exemplo para vocês do que aconteceu no último Moeda Verde que nós participamos, né? Que foi o último núcleo que atuamos agora. Quando eu cheguei lá para fazer a entrega, para poder falar sobre o Moeda, né, para a comunidade fazer a primeira entrega, a primeira troca do Moeda Verde, tinha uma menininha me esperando chamada Esther, que ela tem 4 anos. E a Esther, ela já estava lá com a sacolinha dela, com as tampinhas. Ela falou, eu já fui em toda a vizinhança, eu peguei as garrafas, porque eu quero levar o alface para a minha casa. Então, aí, Carlos, eu acho que fica uma dos principais objetivos do núcleo, e voltando a falar, né, nos 500 anos do Santo André, a gente está, além de resolvendo os problemas de hoje, a gente está educando as nossas crianças para um futuro, né? Ela já estava sabendo como que o Moeda Verde funciona, e que o Moeda Verde ele não é simplesmente a troca do alimento, não é só uma questão de segurança alimentar, mas era uma questão de deixar todo o entorno de onde ela mora limpo, organizado, arrumado. Ela conseguiu entender todo um conceito, uma criança de 4 anos. Então, acho que para a gente fica, a gente sente, né, a sensação de um dever cumprido quando isso acontece. E aí a gente tem Moeda Verde dentro da área de sustentabilidade e segurança alimentar. Na parte de capacitação, a gente tem a Escola de Ouro, que além de estar resgatando a autoestima dos nossos andreenses, a Escola de Ouro ela traz empregabilidade, porque esse andreense, quando termina um curso da Escola de Ouro, ele pode tanto optar por ir atrás de um trabalho que seja com carteira assinada, registrado, porque a gente tem o nosso banco de dados dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou então ele pode falar, não, eu quero ir para a questão do empreendedorismo. A gente também faz isso junto com o Sebrae, junto com o Senai, a gente consegue fazer esse curso para que eles possam também ter essa orientação e seguir para a parte do empreendedorismo. Então, acaba sendo um ciclo completo, né?
A gente tem na área da saúde agora o Mãe Andreense. O Mãe Andreense não começa só com a mãe que já está gestante, né? Com a mulher que já está gestante. Ele começa desde o princípio, quando a gente pode falar de educação para as adolescentes, quando a gente pode fazer os exames que elas precisam fazer para ter o cuidado com a mulher. E aí depois, se essa pessoa vier a ficar gestante, tem todo o acompanhamento do pré-natal para que ela possa receber o kit na maternidade. É muito além de um kit, né? É educação desde o início e depois o cuidado com essa mulher. A gente tem também, na parte da questão de social mesmo, de arrecadações, a gente não tinha isso em Santo André, era algo que estava um pouco apagado na nossa cidade, né? E foi resgatado com a Feira da Fraternidade, com todos os eventos, a questão de arrecadar tanto alimentos quanto arrecadar as roupas. Isso também é uma forma que a gente tem de educar, porque você vê todas as crianças chegando nos eventos e já trazendo essa sacolinha, eles fazem questão de participar. Então, acho que são vários os exemplos aqui. Até peço perdão se esquecer de algum, mas são muitos exemplos que a gente tem, que a gente está construindo uma cidade solidária, né? Eu acho que a gente já teve o resultado de 2017 para cá e que esse resultado tendencia a crescer cada vez mais. Exatamente. E Acácio, lógico, até para a gente entender, porque são várias áreas que são contempladas, entre aspas, dentro do núcleo de inovação social. Como é que foi a leitura dentro das escutas em relação a esse processo? As pessoas têm noção desse trabalho do núcleo nessas mais diversas áreas, que muitas vezes a gente acha que a saúde é só a Secretaria de Saúde. Segurança alimentar teria que ter uma secretaria específica. E a gente vê que está tudo dentro de um outro processo. As pessoas já entenderam a importância de um núcleo diferente do que é o fundo social? Carlos, a Ana foi muito assertiva quando ela falou sobre a transversalidade das ações do Núcleo de Inovação Social. Por quê? As ações do núcleo, elas vão desde a educação, o exemplo que ela deu da Esther é muito significativo, passando pela própria assistência social, por meio ambiente, por saúde e assim sucessivamente. Obviamente, quando nós, na escuta pública, acessamos 3.500 pessoas pessoalmente, foram feitas contribuições relacionadas ao Núcleo de Inovação Social, contribuições nesse sentido, que o núcleo ou as ações do núcleo deveriam estar vinculadas à capacitação para a empregabilidade, a uma construção de uma educação ambiental para que as futuras gerações tenham consciência da questão ambiental e todos esses aspectos que, e é importante a gente ressaltar isso, já são tratados pelo núcleo e, ao longo dos últimos anos, essas ações vêm sendo aperfeiçoadas. Então, quando eu brinquei lá atrás e reitero que o núcleo é o que nós temos de mais representativo atualmente em termos de Santo André há 500 anos, é exatamente por isso, porque o núcleo já é transversal, o núcleo já tem afinidade com quase todas as áreas da prefeitura e o núcleo trabalha olhando para frente e para o presente e para o futuro. Ana, qual que você diria que é o principal desafio daqui para frente dentro dessa área social, né? Porque eu faço essa pergunta porque nós passamos por uma pandemia que ainda está muito recente, ainda tem muitas consequências, principalmente nessa área social. Lógico, o Brasil está se adaptando a tudo que acontece no mundo, vira e mexe, acontece alguma coisa, influenciando a economia e acaba atingindo o social. O que você vê que é o principal desafio, por exemplo, para Santo André, pensando aqui para frente? Ou seja, tem alguma área, alguma situação que você vê que todo mundo deve prestar um pouquinho mais de atenção para ajudar as pessoas e aí sim contemplar tudo que acontece dentro do núcleo? Carlos, é um pouco complicado porque quando a gente fala das ações do Núcleo de Inovação Social, a gente fala de temas que são muito emergentes, são muito importantes e emergenciais, né? Então, fica um pouco difícil de eu te falar assim qual que é a prioridade, porque a gente está falando de capacitação, empregabilidade, saúde, a questão social da arrecadação mesmo, de ter algo para consumir imediatamente, para se vestir.
mas a gente ainda aposta muito na questão da capacitação, da pessoa poder, né, andar com as próprias pernas, da pessoa ter a condição de suprir todas as necessidades da sua família. Então, a gente sempre vai apostar e vai falar que nosso maior desafio continua sendo capacitar as pessoas. E, obviamente, né, em paralelo, dar subsídios para que essa pessoa possa se capacitar. Né? Ela precisa estar bem alimentada, e entra através do banco de alimentos, de todas as entidades assistenciais que nos ajudam, né? Após ela ter uma boa alimentação, a gente precisa que essa pessoa ela tenha condição de se vestir para ir numa entrevista de trabalho. Aí entra a questão das lojas solidárias, entra a questão de todas as arrecadações que a gente faz dentro dos eventos da cidade. Então, toda vez que o Núcleo de Inovação ele fala de prioridades, é muito complicado, porque é um conjunto de necessidades que a gente precisa estar olhando. Mas o principal é que essa pessoa ela tenha condição de se capacitar e de alguma forma, né, conseguir ser o provedor da sua família, conseguir trazer uma boa educação para os seus filhos, porque uma coisa vai chamando a outra, né, Carlos? Uma coisa anda junto com a outra. Exatamente. E, Acácio, para a gente encerrar, fala um pouco para a gente do desafio que acho que o Acácio travou a imagem dele. Opa, daqui a pouco o Acácio vai voltar aqui, vai falar conosco, a gente vai recuperar a internet aqui do Acácio. Mas eu até vou fazer uma pergunta. Opa, acho que ele voltou, pronto. A Acácio está nos escutando agora. Acácio, só para a gente fechar, falar também do desafio de fazer com que as pessoas não entendam que um núcleo como esse é um núcleo assistencialista, e sim um núcleo de ajuda à população. Acho que é importante isso, porque às vezes as pessoas confundem, porque o poder público está ali para ajudar a população, essa é a função do poder público. E muitas vezes, determinados temas, determinados aspectos são confundidos com o assistencialismo barato, como se fosse uma coisa simplesmente jogada e que não liga realmente para as pessoas. Fala um pouco também sobre esse desafio de compreensão da importância da área social para as pessoas, não como uma forma de politicagem, mas sim de política pública. É uma frase clichê, é um exemplo clichê, mas eu acho que é muito válido diante da sua ponderação. Você tem a opção de dar o peixe e ensinar a pescar. Em determinados momentos, o NIS precisa dar o peixe, dada a emergência daquela situação. Mas, independentemente de dar ou não dar o peixe, elas também têm uma visão do futuro, e todas as pessoas que quiserem em Santo André aprenderão a pescar, porque elas dão todos os mecanismos possíveis para que as pessoas tenham essas oportunidades. Ela deu o exemplo da capacitação, ela deu o exemplo das lojas solidárias, ela deu o exemplo de formação social, que Santo André foi pioneira. Então, são todas políticas públicas que não desconsideram as necessidades do momento, mas elas resolvem as necessidades do momento e apresentam soluções para que as necessidades de hoje deixem de ser um problema amanhã. E as pessoas que estão inseridas nestes problemas sociais sejam parceiros do Núcleo de Inovação através das várias iniciativas existentes. E, a partir daí, possam, com a própria capacidade, com as próprias forças, resolverem aquele problema que existe hoje. Então, é esse o caminho que elas estabelecem, e essa é uma política de futuro, porque a gente olha para frente, dia a dia, resolvendo as questões sociais da nossa cidade. Exatamente. Claro, aproveitando essa sua pergunta, eu acho que um ponto muito importante também que a gente tem a falar a respeito disso é a questão da credibilidade que foi resgatada. Hoje em dia, quando um munícipe ele faz a doação, ele quer participar porque ele sabe para onde está indo. Ele sabe que se eles quiserem também participar de alguma entrega, eles podem, eles conseguem ver os resultados, porque a gente faz questão de deixar isso tudo muito transparente. E acho que isso torna
cada vez mais esses programas, esses projetos uma crescente, né? E também torna diferente do que só a questão das políticas públicas que são implementadas pelas demais secretarias, como, por exemplo, a assistência social, que já tem aquele dever de fazer algumas coisas. Quando o munícipe ele entende que ele está participando ativamente e que ele vai ver um retorno daquilo, torna tudo maior, né? Hoje em dia a gente trabalha, o Núcleo de Inovação Social, ele trabalha não somente com as demais secretarias da prefeitura, mas ele trabalha com toda a sociedade civil, ele trabalha com todo o poder privado. Então, isso tudo trouxe uma força muito grande para o trabalho do Núcleo de Inovação Social. E acho que essa credibilidade que fez com que a gente consiga ter cada vez maiores resultados. E é um fato, é um fato muito claro, né? Porque acho que ninguém vai botar ou dinheiro ou colocar o seu tempo em algo que ele não acredita, né? Então, não adianta o núcleo querer colocar algum programa e a população olhar e falar, não, mas eu não acredito nisso, não vou gastar meu tempo com essa história, né? Foi um trabalho de formiguinha, Carlos, mas ele hoje, né, ele traz um resultado grandioso que a gente fala, um outro grande desafio que nós temos é fazer com que isso cresça a cada dia mais, né, cada vez mais, e que a gente possa trazer aí soluções inovadoras até os 500 anos de Santo André, que venham muitas outras, né? Exatamente, e principalmente com a participação das pessoas, que eu acho que é o legado mais essencial, né? De todo mundo entender que pode participar, que pode atuar, pode fazer um pouquinho mais para todo mundo, né? Aquela corrente do bem que a gente gosta de dizer, que ela exista de fato, acho que é o grande ponto. Conversamos então com a Ana Cláudia de Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social de Santo André. Ana, muito obrigado novamente por atender o Repórter Diário. Parabéns pelo trabalho feito pelo Núcleo. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. E também a Cássio Miranda, secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André, está aqui também ajudando a cada tema, a cada processo da segunda temporada, para a gente debater o que está acontecendo no projeto Santo André 500 anos. A Cássio, grande abraço, até a próxima. Grande abraço, Carlos. Obrigado, Ana. Um grande abraço a todos. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. É isso, pessoal. Falando então aí um pouco sobre a área social dentro desse projeto Santo André 500 anos, um projeto que a Prefeitura, no dia 8 de abril de 2024, fará uma apresentação geral dele para a população. Ainda vai ser definido se vai ser também um projeto de lei ou se vai ser um programa específico para se cumprir metas ao longo das próximas 3 décadas, mas estará à disposição pensando nos 500 anos da cidade, que vão ser completados no dia 8 de abril de 2053. Playlist completa com todas as entrevistas de todas as áreas já foram debatidas, tanto na primeira fase, agora na segunda fase do projeto Santo André 500 anos, estão lá no youtube.com/Repórter Diário. Aproveita, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações, deixa aquele like bacana, é sempre importante a participação de vocês. Também nos siga no facebook.com/Repórter Diário, no Twitter, no Instagram e no Threads, é só procurar pelo @Repórter Diário, e claro, mais detalhes no repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.